Esquecido entre tantos conflitos tribais do conturbado continente africano, um pequeno país muito ligado ao Brasil vive momentos dramáticos de uma guerra devastadora. Na semana passada, na primeira parte desta reportagem, documento especial mostrou o drama dos refugiados e a rotina dos campos de batalha em Angola, onde o exército regular enfrenta as forças da guerrilha em combates sangrentos. Hoje você vai ver que o envolvimento do Brasil no conflito é bem maior do que admite o nosso Ministério das Relações Exteriores. Desde 1975, o governo brasileiro vem dando sustentação política e apoio militar ao governo legalmente constituído do MPLA. No segundo semestre do ano passado, o Brasil assumiu uma participação ainda mais direta no conflito, através do fornecimento de foguetes, que se revelaram arrasadores nos confrontos, colaborando para levar a guerra ao seu momento mais trágico, exatamente quando começaram a morrer cerca de 1.000 pessoas por dia. A Guerra Esquecida de Angola, segunda parte. Este é o nosso assunto de hoje. Se os militares no Brasil mentem ao povo brasileiro, mas não mentem ao povo angolano. Eu realmente não sei se está sendo exportado alguma arma para Angola. A situação de paz que hoje existe, o equilíbrio que se restaurou na Angola, deve-se, sem dúvida, ao fornecimento de armamentos brasileiros. Quando eu vi que fiquei sem perna, comecei a chorar. O Brasil fornece regularmente minas. Em 1 minuto, no documento especial. A Guerra de Angola envolve grandes interesses internacionais, não apenas do Brasil. Segundo os observadores do conflito, a vitória de Nelson Mandela na luta contra o apartheid na África do Sul pode se refletir positivamente em Angola, com o objetivo de afastar o possível surgimento de um Estado negro, rico e soberano na região. O regime racista de Pretória foi, durante muitos anos, o financiador dos guerrilheiros da UNITA. Eu sou daquela terra que é cheia de crianças, que da idade ainda terra já são cheias de mais lembranças. Já tenho esperança idosa. Mercado Roque Santeiro, centro de Luanda. A maior feira livre de Angola é o epicentro da desordem econômica de uma nação em guerra. Milhares de vendedores ambulantes vivem uma cena bíblica em pleno continente africano. São desempregados buscando a sobrevivência. O nome Roque Santeiro surgiu quando a novela brasileira foi exibida em Angola. Aqui é possível encontrar desde roupas e tapetes até aparelhos eletrônicos de origem duvidosa. Quase todas as mercadorias à venda são importadas, já que a produção industrial em Angola é insignificante. Resultado do caos econômico e social, as feiras livres se tornaram a única opção de compras da população de Luanda. Lojas e supermercados são cada vez mais raros em Angola, um país onde quase todo o comércio se instala nas ruas, nas asas da economia informal. No burburinho frenético do mercado Roque Santeiro, fica evidente o colapso da economia angolana. O país está à beira da hiperinflação. A desvalorização do novo Kwanza se torna flagrante na rotina do Roque Santeiro.
Os angolanos são obrigados a carregar grandes quantidades de cédulas do novo Kwanza para fazer pequenas compras. Às vezes quero comprar uma saia, uma blusa, tem que pegar 5, 6 milhões, 7, e isso aqui não chega. A situação da economia se revela ainda mais grave nos mercados do interior do país, onde as cidades estão sitiadas pela guerra. A moeda nacional está sendo deixada de lado nas transações comerciais. Angola regride no tempo e volta à prática do escambo. Cada pessoa tenta trocar o pouco que consegue colher. O sistema de trocas é a única alternativa num país onde a produção agrícola foi praticamente paralisada pela guerra. Nas terras férteis de Angola, os dois exércitos em conflito semearam algo em torno de 10 milhões de minas, que seriam suficientes para deixar mutilados cada um dos 10 milhões de habitantes do país. Entre civis e militares, calcula-se que 50 mil pessoas já tenham perdido as pernas ao pisar nas minas. Eu estou a sair das lavras com um molho de feijão na cabeça, com a minha mãe, éramos os 4. Depois chegasse à beira do rio, onde eu pisei, encontrei a mina. E daí, os que me tiraram daí são os militares, é que me tiraram daí para o hospital do Ambo. Até não vi nada, desmaiei. Quando eu vi que fiquei sem perna, comecei a chorar, a gritar. Essas senhoras que vocês vêm para aqui, portanto, vieram numa situação de emergência, que o centro já não tinha mais capacidade de poder receber. Nós tivemos que improvisar esta sala para poder receber. Eles são provenientes, na sua maioria, de Benguela e do Ambo. Portanto, são pessoal civil, como vocês veem aqui a maioria, e são agricultores. Portanto, são ingênuos, passam na estrada e acionam as minas. Portanto, assim como encontram-se nessa situação, estão aqui para fazerem a colocação das próteses, a reabilitação física e, posteriormente, a reabilitação profissional. A maioria são civis que a guerra está a vitimar. Portanto, porque os militares têm mais experiência e sabem como se proteger da guerra. Portanto, eles sabem como se proteger. Agora, os civis não são vítimas, são as principais vítimas da guerra. O Brasil fornece regularmente minas antipessoal e anticarro desde o final dos anos 70. São minas extremamente sofisticadas, aliás, de difícil detecção e altíssimo poder de destruição. Mais da metade dos mutilados de guerra são civis. Além das mulheres agricultoras, um grande número de crianças também é vítima das minas. O centro de ortopedia da cidade de Viana é o único do país e tem capacidade para atender um número limitado de deficientes. O trabalho de adaptação à prótese leva em média 2 meses, mas a quantidade de pernas mecânicas é insuficiente para atender a demanda. O centro também cuida da reabilitação social e profissional. Como a maioria dos mutilados trabalhava na agricultura, é preciso treiná-los para uma nova profissão. Daqui a pouco, você vai conhecer a operação de ajuda humanitária montada pelas Nações Unidas para salvar as vítimas da fome. Você vai saber também quem são os senhores da guerra em Angola. E vai ver uma entrevista exclusiva com o líder da guerrilha, Jonas Savimbi. A gravidade da situação humanitária em Angola foi constatada em maio do ano passado, quando os organismos internacionais
começaram a registrar 1000 mortos por dia, vítimas não apenas dos combates, mas também da fome gerada pelo conflito. O aeroporto de Luanda é hoje um dos mais movimentados da África. Com o país dividido e as cidades sitiadas pela guerra, o transporte aéreo passou a ser o único meio de atendimento às populações famintas do interior de Angola. A Organização das Nações Unidas coordena uma gigantesca operação de ajuda humanitária, que nos últimos 12 meses já consumiu mais de 200 milhões de dólares. Enormes aviões de carga transportam uma média de 400 toneladas de alimentos por dia, voando inclusive para as zonas de conflito, em operações de alto risco. Várias localidades continuam inacessíveis por causa dos combates, e muita gente ainda morre de fome em Angola. Os voos das Nações Unidas são aprovados pelas duas partes e nós seguimos procedimentos de segurança extremamente rígidos para evitar grandes acidentes. Mesmo assim, é frequente que um dos nossos aviões aterre no meio de bombardeamento e já tivemos várias vezes aviões atingidos. As operações de descarga dos alimentos são feitas com grande rapidez para reduzir ao máximo o tempo de permanência dos aviões nas áreas de conflito. Cada novo carregamento representa uma diminuição da fome nas cidades. Por isso, os aviões são recebidos com festa pelos trabalhadores. Sem os aviões da ajuda humanitária, milhares de pessoas estariam morrendo de fome. No aeroporto de Malange, crianças famintas cercam os aviões da ONU para catar as sobras da operação de descarga dos alimentos. As doações vêm principalmente dos Estados Unidos e dos países da Europa. Calcula-se que 3.300.000 pessoas em Angola sejam dependentes da ajuda humanitária internacional. Os alimentos são preparados em cozinhas comunitárias e distribuídos para a população que sofre com a guerra. Atualmente, esta é a maior operação do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Cerca de 70 organizações não governamentais também participam do esforço humanitário, que está conseguindo diminuir o índice de 1000 mortos por dia em Angola. Missionários religiosos também ajudam nas operações humanitárias. Existem cerca de 60 missionários brasileiros espalhados pelo território angolano, trabalhando em diversas congregações. Desempenhar uma missão na qual me sinto chamada a desempenhar, enviada pelo próprio Jesus Cristo. A Igreja Universal do Reino de Deus marca presença na Guerra de Angola. A igreja é proprietária de templos em Luanda e também ocupa as maiores salas de cinema da cidade para os cultos, que ficam lotados de fiéis. Para os angolanos que sofrem com a guerra, a multinacional brasileira da fé leva os ensinamentos de Deus e a mensagem de otimismo do bispo Edir Macedo. Meu Deus, Ele é que ajuda as pessoas, Ele ora pelas pessoas. Estão aqui outras pessoas também que têm andado com Jesus, vêm dar testemunhos, que têm sido abençoados, que recebem carros bonitos, que recebem posições em empresas. Lógico que o pastor também que é uma pessoa de Deus, ele que nos encaminha, ele também tem que ser mais abençoado ainda. A presença brasileira é marcante na missão da ONU em Angola. 25 militares do Brasil fazem parte da Força de Paz, que conta com oficiais de diversos países. Com a missão de ajudar na promoção da paz em Angola, os brasileiros já enfrentaram situações de grande perigo, ficando no meio de combates. Nós, oficiais militares, nós somos desarmados, né? E nós estamos no meio de um combate e a nossa missão somente é tentar fazer com que as partes compreendam a situação e parem os combates. E, infelizmente, isso não foi possível. Tive minha casa destruída em Cuito, fiquei 3 ou 4 dias numa trincheira embaixo de casa. Tivemos alguns elementos feridos nesses combates,
Mas com 15 dias nós conseguimos um acordo entre a UNITA e o governo, eles abriram uma janela de meia hora e nosso grupo de observadores, o pessoal das Nações Unidas, nós retraímos para Bailunda e depois para Benguela. No final de 92, os brasileiros da Força de Paz tiveram a sua primeira e única baixa na Guerra de Angola. O sargento Adilson, da Polícia Militar de Minas Gerais, morreu durante combates na cidade de Uíge. Apesar de ter morrido, a gente achava que a paz ia reinar lá depois disso, mas não aconteceu. Daqui a pouco, você vai conhecer a incrível história do irmão Cordeiro, o missionário do Brasil que trabalhou em Angola e criou como filho o maior e mais temido guerrilheiro do continente africano. Você vai penetrar também no território controlado pela UNITA e vai saber por que o líder da guerrilha, Jonas Savimbi, acusa o governo brasileiro de tomar partido na guerra esquecida de Angola. A passagem do presidente de Angola pelo Brasil há alguns dias foi cercada de mistérios. José Eduardo dos Santos veio com a família para um período de férias no litoral baiano, onde foi recebido com honras pela direção da empreiteira Norberto Odebrecht, que constrói uma hidroelétrica em Angola. As ligações da empresa e do governo brasileiro com o governo do MPLA têm sido motivo de críticas do guerrilheiro Savimbi, que acusa o Brasil de tomar partido na guerra civil angolana como fornecedor regular de armamentos ao exército. 2 homens comandam a guerra em Angola. De um lado está o chefe do governo legalmente constituído, o presidente José Eduardo dos Santos, do Movimento Popular para a Libertação de Angola. Procurado pelo documento especial, o presidente, vencedor do primeiro turno das eleições de 92, não quis gravar a entrevista. O MPLA de José Eduardo está no poder há 19 anos, graças ao apoio da antiga União Soviética. O governo de Angola é um regime comunista que passa por um lento processo de abertura econômica e política. O pluripartidarismo e a liberdade de imprensa são instituições recentes. Os maiores órgãos de imprensa ainda são controlados pelo Estado. Em algum lugar secreto na província de Huambo, o líder Jonas Savimbi faz ao vivo um pronunciamento através da rádio Vorgan, a voz de resistência do Galo Negro, símbolo da guerrilha. A transmissão é de péssima qualidade, mas atinge pelo menos a metade do território angolano. Os simpatizantes da UNITA ouvem com atenção a mensagem do chefe. A cidade de Huambo é a segunda maior do país e fica na região central de Angola. Huambo está sob controle da guerrilha há mais de um ano. O novo quartel-general da UNITA foi conquistado depois de uma batalha de 55 dias com as tropas do governo, que acabaram se retirando. Cercado por um forte esquema de segurança, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, recebeu a equipe de documento especial para uma entrevista inédita na televisão brasileira. Há 35 anos, o guerrilheiro Savimbi luta pelo poder em Angola. Se nós aceitamos as eleições, foi simplesmente porque nós queríamos atravessar uma crise, esquecermos e ir para frente. Mas para a UNITA e para os nossos simpatizantes, as eleições foram fraudulentas, foram irregulares. E até nós estamos numa situação paradoxal, em que temos democracia de partido único, que controla as finanças, a comunicação social, a polícia e destrói figuras políticas que não forem agradáveis ao regime. Em Huambo, a casa onde morava o líder da União Nacional pela Independência Total de Angola foi totalmente destruída no último ataque da Força Aérea do governo. Savimbi escapou por pouco, reforçando uma crença popular dos angolanos, segundo a qual o comandante da guerrilha é um feiticeiro, capaz de se transformar em pássaro para fugir da morte. Não é verdade.
eu não sou feiticeiro. A única coisa, eu tenho alguma experiência agora e posso sentir, por exemplo, aqui na cidade do Ambo, em 1993, no dia 6, foi no dia 6 de março, 6 de janeiro, eu pressenti, eu estava aqui, e eu pressenti que o comandante que estava aqui estava a enganar, queria atacar. Convidei-o para a minha casa. Estivemos a conversar, olhei para ele e chegou uma sensação no meu espírito que ele ia me atacar. E eu saí. 3 dias ele atacou a minha casa, já não estava. Destruiu a casa, mas o Savimbi tinha desaparecido. Mas não me transformei em pássaro, nem em cobra. Saí normalmente com o meu carro à noite e ele atacou 3 dias depois. Significa, depois de algum tempo, tem-se o sexto sentido dos acontecimentos. Acredita-se pouco e pensa-se mais. Para mim, o senhor Jonas Savimbi é um terrorista. Qualquer visita que se faça por onde os seus homens passam, atestam essa minha afirmação. A destruição do patrimônio nacional, das infraestruturas, a crueldade em relação às vidas humanas, os assassinatos, etc., que continuam até hoje. Adorado por alguns e temido por muitos, Jonas Savimbi é acusado de promover grandes massacres contra as populações civis que resistem ao controle da UNITA. A UNITA está nos cortar o pescoço, está nos partir a cabeça, está a tirar as tripas para ele fazer chouriço, está a tirar essa coisa do homem para fazer chouriço, é assim? Não há outro inimigo possível em Angola que não seja a UNITA. Por quê? Porque a UNITA mata tudo e todos. A UNITA mata inclusive uma criança de 2 dias ou 1 hora. A UNITA acusa o governo brasileiro de tomar partido na guerra civil, dando apoio político e militar ao governo do MPLA. Os brasileiros que vivem em Angola não contam com a simpatia da UNITA. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo marxista do MPLA e até hoje tem grandes interesses comerciais em Angola. Com suas plataformas, a Petrobras extrai petróleo no litoral angolano. Desde a campanha eleitoral em 92, a propaganda do governo de José Eduardo dos Santos é feita por publicitários brasileiros. No coração ainda estão as lembranças das primeiras eleições livres e democráticas de Angola. Estão as nossas imagens, nas ruas, a vibrar, a sorrir, a fazer valer a nossa vontade, a nossa escolha. Quando elegemos o Governo de Unidade Nacional, José Eduardo dos Santos e o MPLA. Mas, infelizmente, a memória também guardou a intransigência e a maldade do inimigo da democracia, daquele que não quer a paz, e as cores trágicas de mais uma guerra deflagrada pela UNITA impuseram-se, para além da nossa memória, nas nossas vidas. Além do sargento Adilson, assassinado pela guerrilha em 92, os funcionários da construtora Norberto Odebrecht também já enfrentaram a fúria da UNITA. Os funcionários da empreiteira vivem numa sofisticada vila residencial. A vila possui até uma estação de tratamento de água e é como uma ilha de conforto na miséria de Luanda. A Odebrecht colaborou com a campanha de José Eduardo para a presidência. A resposta da UNITA veio em seguida. 18 funcionários brasileiros da construtora foram mantidos como reféns no canteiro de obras da hidrelétrica de Capanga. O técnico em telecomunicações Nelson Tavares conseguiu escapar minutos antes da invasão da UNITA e fugiu durante 5 dias pelo mato. Eu espero que eu nunca mais passe por aquilo. Como eu fiz para escapar foi correr. Correr muito. E eles ajudavam, né? Que eles atiravam, aí a gente corre mais. Com certeza, dizem os portugueses, diga-me com quem andas, eu direi-te quem tu és. Portanto, se a Odebrecht faz corrupção lá, fez corrupção aqui. E no MPLA há problemas e no exército e no governo, esquemas de corrupção terríveis. Chamam aquilo comissões. Digamos assim, o botão custe 200 cruzeiros. Elas pedem para que faturem o botão a 400, para os 200 serem divididos pelo vendedor e pelo elemento que fez a compra. Portanto, isto é não só roubar o Estado, mas é corromper as instituições. E é a prática corrente aqui em Angola.
Este homem de 78 anos, cabelos grisalhos e aparência frágil, é o único brasileiro com livre trânsito entre os guerrilheiros da UNITA. O padre Armando Corbellini é gaúcho e hoje se dedica ao atendimento aos menores de rua no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante 30 anos, o irmão Cordeiro foi missionário católico na África. Na cidade do Cuito, em Angola, o irmão Cordeiro foi diretor de um colégio da congregação marista. Ele tinha, naquela altura, devia ter 6, 7 anos, talvez. Depois ficou comigo até os 18 anos. E eu sempre reforçando os estudos dele, vivendo sempre comigo. Por isso que ele tem para comigo um relacionamento quase que de pai, né? Ele me chama de meu pai. Irmão Cordeiro, quando nós tivemos problemas aqui com a Odebrecht, e que tinha brasileiros que trabalhavam aqui, que estavam na posse da UNITA, foi necessário e suficiente o irmão Cordeiro telefonar para mim, fazer: Jonas, deixe os brasileiros voltar. Eu deixei imediatamente. O Savimbi é usado pelo demônio para fazer a guerra destruir o país. Pelo que eu conheço do Jonas, na realidade ele ama Angola. Eu tenho muito medo que amanhã ele seja assassinado, seja morto. Tenho muito medo disso. Daqui a pouco, você vai ver como o governo brasileiro alimenta a guerra esquecida de Angola, fornecendo foguetes com alto poder de destruição. Desde que se tornou o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA em 1975, o Brasil aumentou as relações comerciais e os acordos de cooperação militar com Angola. No segundo semestre do ano passado, a indústria bélica brasileira socorreu as Forças Armadas de Angola, que naquele momento enfrentavam uma situação de inferioridade dentro do cenário da guerra. Os foguetes brasileiros garantiram ao governo o controle sobre o território, mas, por outro lado, serviram para intensificar os conflitos, gerando o período mais trágico da guerra. Segundo um acordo comercial entre os dois países, 10% do petróleo extraído pela Petrobras em Angola é pago pelo governo brasileiro através do fornecimento de armas. Nos anos 80, Angola recebeu uma grande quantidade de carros blindados fabricados pela Engesa. Nos campos de batalha de Angola, os carros da Engesa se tornaram tão conhecidos que ganharam o apelido de Paquitos. O Brasil é um fornecedor regular de material militar para as Forças Armadas de Angola, embora o assunto seja tratado com muito cuidado pelas autoridades dos dois países. Naturalmente, por razões que se compreenderão, nós preferiríamos naturalmente, em relação a esta pergunta, dizer que ela se inscreve no quadro geral da cooperação frutuosa que se estabeleceu entre o governo de Angola e o governo brasileiro. Eu realmente não sei se está sendo exportado alguma arma para Angola. Se os militares do Brasil negam, mentem ao povo brasileiro, mas não mentem ao povo angolano, porque nós sabemos que há aqui armas brasileiras de destruição massiva. Localizada em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Avibras Aeroespacial tem participação direta na guerra sangrenta de Angola. No ano passado, a Avibras vendeu 10 mil foguetes para as Forças Armadas do governo. São foguetes do chamado SBAT-70, sistema bélico ar-terra, armas com grande poder de fogo, lançadas por aviões e helicópteros contra alvos em terra. Seu lançador de 7 foguetes SBAT-70, carenado, sem carenagem, vários tipos de cabeça dos SBAT-70, anti-explosivo, anti-tanque, pessoal de exercício, a flechete, tem 1.800 flechinhas. Como é que funciona? Ela abre no ar e separa 1.800 flechas, criando uma chuva de flechinhas. É uma cabeça muito eficaz, foi desenvolvida por Vietnã
foi usada na Guerra do Golfo e agora também recentemente na África. Flechinha, esse é um tipo de flechinha numa árvore. Essas flechas se espalham? Ela se espalha e cria uma chuva. É uma cabeça típica para regiões tropicais onde tem árvore, porque ela atravessa a copa das árvores e atinge o chão. É um equipamento muito eficaz. Realmente, nosso material foi útil a Angola. Essa situação de paz que hoje existe, o equilíbrio que se restaurou na Angola, deve-se, sem dúvida, ao fornecimento de armamentos brasileiros, porque foi competente, o armamento foi muito eficaz e restaurou o equilíbrio. A Angola vem recebendo armamento, principalmente americanos, e teve o apoio do governo brasileiro com armamento da Avibras e com isso conseguiram equilibrar a posição da guerrilha. E hoje existe um ambiente de paz, de negociação, graças realmente ao equipamento brasileiro que foi exportado. Esse equipamento é fornecido para o Brasil para 32 países. Angola é apenas um deles. E a informação disponível é de que está sendo muito bem sucedido. O Brasil tem tido, enfim, algumas relações, feito algumas vendas de material militar ao governo de Luanda, que é um governo legitimamente constituído, reconhecido pela comunidade internacional em seu conjunto e ao qual variados países fornecem material militar. O poder de destruição dos foguetes da Avibras foi amplamente testado em Angola. O sistema é capaz de lançar até 32 foguetes de uma só vez, podendo incendiar uma casa ou até mesmo destruir um prédio de 2 andares. No segundo semestre do ano passado, os foguetes brasileiros foram usados massivamente na destruição das cidades do interior do país, provocando a fase mais sangrenta da Guerra de Angola, justamente quando começaram a morrer mais de 1.000 pessoas por dia. Os interesses imediatos do Brasil, do governo do Brasil, estão com o MPLA. Mas os interesses imediatos, os interesses futuros, têm de se situar ao nível de todos os angolanos com o Brasil. Sem tomar uma parte. Porque se a democracia vingar em Angola, um dia tem que haver alternância do poder, só assim que há democracia. E quando a UNITA for governo, como é que faremos? Logo nós temos abertura suficiente para podermos compreender problemas atuais do Brasil, mas desejamos firmemente que essas relações sejam boas a partir de agora, de povo para povo, para que amanhã continuemos a ter as mesmas relações. Daqui a pouco, você vai ver quais são as chances de um acordo de paz em Angola. Desde novembro do ano passado, os representantes do governo e da UNITA discutem os termos de um acordo de paz, que parece estar num estágio avançado. Dos 16 itens em discussão, 14 já foram resolvidos, e a UNITA exige agora uma participação no governo. As últimas notícias de Angola informam que houve um recrudescimento dos combates. A UNITA atacou linhas de transmissões de energia elétrica perto de Luanda. Há vários dias, os moradores da capital estão sofrendo com um grave racionamento de energia. O acordo de paz entre o governo e a UNITA se tornou um sonho ainda mais distante para o povo angolano. Militarmente, ninguém ganha esta guerra. Massacrado por 30 anos de guerra, o povo deste país africano, que tem ligações históricas com o Brasil, vive uma lenta e silenciosa agonia. Oprimida no meio de uma luta insana pelo poder, a população indefesa já não encontra meios para fugir ao seu destino macabro de sofrer com a violência de 2 exércitos fanáticos. Na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã,
Na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, eu vou ver minhas crianças pelas savanas correr, sem medo no olhar, nem do olhar que me fez sofrer. Vou fazer das minhas lembranças um conto de crianças. Celas superlotadas, rebeliões violentas e condições desumanas de sobrevivência caracterizam o cenário das penitenciárias brasileiras. Na próxima semana, documento especial penetra nas celas e nos corredores dos principais presídios do Brasil, revelando um dos maiores problemas sociais do país. A reportagem mostra também a vida dos líderes do Comando Vermelho dentro da Galeria B da Penitenciária de Segurança Máxima de Bangu 1. O sistema penitenciário. Este é o nosso assunto da próxima semana. Até lá.